nós também não podemos ter uma atitude passiva diante de tudo aquilo que os meios de comunicação nos propõem. E aí entra também a nossa postura como cidadãos. Entra a nossa participação na vida política. Entra a nossa posição, até mesmo no sentido de escrever cartas, não é, coletando assinaturas de tantas outras pessoas e mandando para os proprietários dos canais de televisão, dos meios de comunicação, para dizer: nós não concordamos com esse programa. É um programa que desvaloriza a família, é um programa que vai contra a dignidade da pessoa humana, a dignidade da sexualidade humana, e assim por diante. Então, a crítica também, a postura crítica, né, da população, do cidadão, ela é importante. Os meios de comunicação, eles sobrevivem por causa dos índices de audiência. Não é? Então, ou seja, nós podemos desligar os nossos meios de comunicação, desligar a televisão e assim por diante como forma de protesto. Isso também funciona. Mas também os produtores, os programadores, os donos os proprietários dos meios de comunicação devem saber aquilo que a população pensa contra a violência, contra, né, a imoralidade e assim por diante. Ok. E o Padre Wagner, eu não sabia que o senhor já tinha ido em Jardim das Piranhas, no Rio Grande do Norte. No Caicó. Teve Caicó. Jardim de Piranhas. Legal, mas foi mais ou menos a mesma coisa. Por causa do rio. Nossa, que perigo o rio, né? O Marcondes que me contou que o Padre Wagner já esteve lá em Caicó, né, que é na diocese da cidade de Jardim de Piranhas, onde mora o Marcondes, está aqui com a gente e ele tem uma pergunta para o Padre Wagner. Vamos lá, querido. Padre, essa minha pergunta é primeiro uma preocupação. Nós, como católicos, essa onda que está agora do espiritismo, né, com esses filmes de Chico Xavier, não sei se aqui no Sul e no Sudeste, mas lá no Nordeste, está influenciando muito. Os católicos caem facilmente nessa onda do romantismo, do espiritismo. O que nós podemos fazer como leigo? Minha preocupação, hoje eu sou coordenador diocesano da renovação da diocese, como devemos orientar os nossos servos para combater dentro da doutrina da Igreja e da Palavra de Deus? Certo. Eu não vejo tanto pela questão assim de querer combater, não é? Acho que o caminho da Igreja é o caminho sempre do anúncio de Jesus Cristo. O caminho de anunciar Jesus Cristo, anunciar que a salvação está em Jesus Cristo, né? Catequizar as pessoas para que as pessoas possam aderir à fé cristã, sabendo, deixando claro para as pessoas que existem outras religiões. Nós respeitamos as pessoas que professam, que seguem outras religiões. Nós devemos respeitar as pessoas, certo? Mas, ao mesmo tempo, como cristãos, devemos ter aquela postura clara de que a minha fé cristã, a fé em Jesus como Senhor, a fé que Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador, essa fé não me permite acreditar naquilo que o Espiritismo propõe, como a reencarnação, como a invocação de mortos e assim por diante, né? Então, a fé em Jesus Cristo, inclusive o Evangelho deixa bem claro, quando Jesus faz um ensinamento sobre aquele jovem rico, não é? Jesus faz o jovem rico pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para ganhar a vida eterna, não é? Então se cria um diálogo. Depois Jesus, ao fim das contas, diz: olha, vai e vende tudo aquilo que você possui, dá o dinheiro aos pobres e assim por diante. E o jovem vai embora porque ele possuía muitos bens, ele vai embora triste. Os discípulos perguntaram, mas eles ficaram assim preocupados com aquela situação, e Jesus disse: olha, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Aí ficaram todos preocupados, os discípulos. Mas, Senhor, quem pode então se salvar? Perguntaram os discípulos para Jesus. E Jesus disse: para o homem isto é impossível, mas para Deus não, nada é impossível. Então, pela reencarnação, certo? Ou seja, nós podemos aprofundar tantas coisas sobre a reencarnação, mas a reencarnação seria uma espécie de autossalvação.
É como se a pessoa fosse a salvadora de si mesma. Isso nega a salvação de Jesus Cristo, né? O fundador do Espiritismo, o Espiritismo kardecista, que é Allan Kardec, um francês, Allan Kardec, ele escreveu um livro chamado Livro dos Espíritos, né? Uma espécie de Bíblia, né, para os espíritas. E ali ele deixa bem claro, certo? Deixa bem claro que não existe salvação em Jesus Cristo, certo? Não existe. Ele deixa bem claro, usando palavras assim muito, às vezes uma palavra, às vezes até mesmo desrespeitosa, a pessoa de Jesus. Então não há relação alguma entre espiritismo, né, e cristianismo. Então, para mim, o caminho é instruir o povo, deixar claro as coisas para o povo, não é ir contra as pessoas que seguem essa religião. Quem segue, segue, o problema é da pessoa, vamos respeitar a pessoa. Mas temos que fazer de tudo para que o Evangelho seja anunciado, a verdade que é Jesus seja anunciada, né, esperando que a pessoa, pela fé, persevere na sua confiança que o único Senhor e Salvador é Jesus Cristo. Nenhum outro nome nos foi dado na terra no qual sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Obrigado. É o seguinte, Eliana Sá, por onde é que eu vou agora? A Gisela me deixou completamente perdido. Leila, né? A Leila faz uma pergunta para Eliana. Vamos lá, Leila. Eliana, faz muito tempo que eu não consigo fazer carinho nos meus filhos e no meu esposo. Quando meus filhos eram pequenos, eu não tinha esse problema com eles, mas depois que cresceram, criei uma barreira. Sofro muito com isso e me bate remorso. Com o meu esposo ficou pior. Não consigo me aproximar e não temos mais relação sexual. Olha, querida, em primeiro lugar, né, uma palavra de esperança para você, que você está vivendo esta dificuldade, mas você não é esta dificuldade. Compreende a diferença? Você está passando por essa dificuldade, mas você não é essa dificuldade. Então, a primeira orientação que eu lhe dou é uma busca de uma ajuda psicológica, né? Uma terapia. Busque um psicólogo. Claro, hoje em dia é muito importante você conhecer a linha da psicologia. A gente recomenda, é claro. Existem excelentes profissionais cristãos, não é? E de preferência que a gente busque um profissional cristão e faça terapia, não é? Porque a terapia vai ajudar você a entender a raiz. Isso que você vive hoje é um sintoma, né? Uma dificuldade, mas que é um sintoma de algo muito mais profundo que está aí dentro de você. A questão da relação sexual no casamento, ela é fundamental, né? Ela faz parte deste compromisso que a gente assume. E a palavra de Deus é muito clara, não é? Que o marido não pode se negar à esposa e nem a esposa se negar ao seu marido. Claro, existem situações de enfermidades, casos que fogem à regra, né? São exceções e que a gente leva em consideração, mas você sendo uma pessoa saudável e você não mantém a relação sexual com o seu marido, isso pode agravar muito o seu relacionamento, inclusive pode levar a uma situação de infidelidade. Né? Então, busque a ajuda psicológica para você compreender. Uma direção espiritual também ajuda muito, né? Ter um diretor espiritual é interessante, né? Aquilo que quando a gente vai ler a vida dos santos, a maioria dos santos, até hoje eu não li nenhum que não tivesse
um diretor espiritual, né, Padre Wagner? Alguém que acompanhasse, que ajudasse, que desafiasse, que apontasse muitas vezes a verdade e indicasse uma trilha, um caminho a seguir, porque muitas vezes a gente se acomoda nas próprias dificuldades. Então, busque ajuda. Realmente você precisa de ajuda, porque os seus filhos precisam do seu afeto, do seu carinho. Carinho de mãe é um carinho assim insubstituível, né? Basta ver quando a mãe falta ao lar, né? Como a gente sente a ausência da mãe. E, além dos seus filhos, o seu marido. Ele precisa do seu afeto, do seu carinho e precisa também da vida sexual, que faz parte do sacramento do matrimônio. Então, coragem, busque ajuda. Com certeza, o fato de você ter entrado em contato conosco já é um ponto maravilhoso, que você não quer permanecer nessa situação, né? Você realmente já deu um passo e tanto que foi entrar em contato conosco. Agora, siga o seu caminho e, é claro, a gente vai acompanhar você com as nossas orações, tá bom? Obrigado, Eliana. Padre Wagner, estou aqui com a Daniela. Ela é de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e tem uma pergunta para o senhor. Bem-vinda. Dani, você está boa? Obrigada, estou bem. Boa noite, Eliana. Boa noite, Padre Wagner. Minha pergunta é a seguinte. Existe algum impedimento ou é errado comungar mais de uma vez no mesmo dia? Certo. Obrigado, querida. Veja bem, impedimento não existe. Se você participa de uma missa, você, por acaso, no domingo, você participou de uma missa, né, na parte da manhã, você pode comungar? Você comunga perfeitamente. De repente, lá no final do dia, você participa de uma outra missa, não é? Não existe a obrigatoriedade de você comungar, né, uma vez que você já comungou naquele dia. Mas você pode participar da comunhão sagrada? Pode tomar a comunhão sagrada sem problema nenhum. É bom não, a partir da segunda vez, é bom não tomar a comunhão sagrada, certo? Então, 3 vezes ao dia, aí já seria demais. Mas uma segunda vez no dia, que você eventualmente foi numa missa, depois você, sei lá, foi participar de um casamento, e lá, né, no casamento, casamento com missa. Você pode participar da comunhão? Pode, sem problema. Mas a partir de 2 vezes, daí para mais, não há necessidade alguma, não deveria, até porque nós temos que ter consciência de que a comunhão sagrada já nos deu aquela graça da comunhão com o Senhor, da comunhão com a igreja, da comunhão com a comunidade cristã, não é? Uma vez que a Eucaristia, ela faz a igreja, a vida da igreja acontecer. O sacramento de santificação, né? Então, 2 vezes não há problema. Agora, também não é todos os dias, vai 2 vezes na missa e comunga, também não há necessidade. Basta uma comunhão por dia. Obrigado, padre.